Fala galera, beleza? Desde ovos que parecem joias, até aqueles com estratégias de incubação dignas de uma novela. Hoje veremos os ovos mais incomuns do mundo. Vamos lá? Número 1. Borboletas com asas transparentes. Borboletas, símbolos de graça e cor no reino dos insetos. Mas você já se perguntou como são os ovos? Bem, deixe-me levá-lo ao mundo peculiar das borboletas de asas brilhantes. Essas borboletas famosas por suas asas resplandecentes têm ovos que poderiam competir em raridade com um filme de ficção científica. Imagine ovos estranhos, brilhantes e de um verde escuro mal visível nas folhas. Esses pequenos ovíparos parecem saídos de um conto de fadas. E acredite em mim, são tão singulares quanto as próprias borboletas. Mas aqui está o interessante. Em sua fase inicial, as larvas que emergem desses ovos não parecem nada glamorosas. Elas se assemelham a excrementos de pássaros com um tom branco pardacento, que, vamos admitir, não é exatamente a imagem romântica que associamos às borboletas. No entanto, a magia da transformação está em andamento. Após 2 ou 3 mutações, essas larvas passam de algo que você evitaria para algo que chamaria de fashion forward. Elas se tornam verdes como maçãs e, como se isso não fosse peculiar o suficiente, desenvolvem 2 olhos falsos em tons de verde, laranja e preto. Imagine ter olhos falsos e ainda assim ser a inveja da floresta. Número 2. Formiga. As formigas, pequenas, intrépidas e às vezes irritantes. Mas você já se perguntou o que elas realmente fazem nesses montes de terra chamados formigueiros? Não é apenas um lugar para escavar túneis. Também é um viveiro movimentado cheio de ovos de formigas. E acredite em mim, há mais de 500 mil dessas operárias vivendo juntas nesse caos organizado. Agora, vamos falar de ovos. As formigas, em sua sabedoria formigueira, colocam ovos em quantidades que fariam uma galinha tremer. A razão? Esses pequenos ovíparos são ricos em proteínas, um festim nutritivo para as futuras gerações de formigas. Mas aqui está o interessante. Em algumas partes do mundo, as pessoas os comem. Sim, você ouviu direito. Ovos de formigas no cardápio. Antes de sair correndo para procurar uma receita de ovos de formiga na internet, há algo que você deve saber. O estômago dessas criaturas está cheio de veneno. Portanto, embora possa parecer tentador provar essa delícia tóxica, tenha cuidado. Ninguém quer uma mordida venenosa, certo? Número 3. O lagarto siciliano. Vamos mergulhar no mundo peculiar dos lagartos sicilianos. Esses anfíbios que desafiam as expectativas ao se comportarem mais como mamíferos do que como seus parentes escamosos. A pergunta que surge é: eles põem ovos ou dão à luz diretamente? Bem, a resposta é um pouco de ambos, porque nada é convencional no reino dos lagartos sicilianos. Alguns desses pequenos anfíbios optam pela rota dos ovos, seguindo a tradição de seus primos reptilianos. No entanto, outros dão uma guinada inesperada e dão à luz diretamente. Sim, você ouviu direito. Esses lagartos sicilianos são um caso de faça o que sentir. Agora, vamos falar sobre a estranha dieta das crias. Você consegue imaginar um bebê lagarto obtendo sua dose diária de nutrientes da pele morta de sua mãe? Pois bem, é exatamente isso que acontece. Em vez do leite materno clássico, as crias de lagarto siciliano se alimentam da pele descartada de sua mãe. Bizarro, não é? Mas isso não é tudo. No caso dos lagartos sicilianos que optam pelo parto em vez da postura de ovos, a história fica ainda mais peculiar. As crias crescem dentro de um tubo especial chamado oviduto, e quando é o momento certo, se aventuram por esse canal para ver a luz do dia. Uma entrada no mundo que, embora única, é definitivamente menos dramática do que quebrar uma casca. Número 4. O caramujo trombeta. Bem-vindos ao fascinante mundo dos caramujos trombeta. Esses moluscos gastrópodes que se assemelham a pequenas trombetas do oceano. Não são apenas alguns dos animais mais grandes em sua categoria, mas também têm uma maneira única de fazer as coisas. Quando se trata de colocar ovos, esses músicos do mar levam o seu tempo. Eles colocam ovos no estilo de um concerto de vida marinha apenas 2 vezes ao ano. E quando dizemos profundezas do oceano, falamos sério. Os caracóis trombeta não economizam esforços e depositam seus ovos no fundo do mar. Mas como os asseguram lá? Com cordas. Imagine isso. Uma corda de ovos que se agarra ao leito marinho com até 40 cápsulas suspensas nela. Cada cápsula é como uma pequena bolha de vida e pode conter até 100 óvulos fecundados. Estamos falando de uma verdadeira sinfonia de futuros caracóis trombeta em desenvolvimento. A ponta da corda se une firmemente à areia, como se estivessem dizendo:
Aqui é onde começará nosso próximo concerto. Mas espere, o espetáculo está apenas começando. O nascimento desses pequenos músicos marinhos não é rápido. Podem passar de 3 a 13 meses antes de que os filhotes saiam de suas cápsulas e se juntem à orquestra do oceano. Número 5. Peixe boca grande. Vamos para as profundezas do oceano para conhecer o peixe boca grande. Este peculiar habitante aquático não tem esse nome à toa. Aqui está a novidade. Os ovos deste peixe não estão por aí flutuando na água. Não, senhor. Esses pequenos pacotes de vida são transportados e cuidados na boca do macho. O macho carrega os ovos fertilizados em sua boca por uma semana completa. Sim, você leu corretamente. Na boca. De vez em quando, o peixe boca grande tem o peculiar hábito de retirar os ovos de sua boca para fazer uma espécie de check-up e, em seguida, os coloca de volta em seu santuário bucal, acolhedor e úmido. Imagine estar encarregado de uma creche tão incomum. O macho do peixe boca grande, com toda a dedicação paternal, assegura que seus futuros peixinhos estejam seguros e em boa forma. E sim, você não pode evitar pensar na estranha imagem de um peixe cuspindo ovos para dar uma olhada antes de guardá-los novamente. Número 6. Pássaro kiwi. Esqueça a ideia de que o kiwi é apenas a fruta do café da manhã. Estamos falando sobre o pássaro honroso da Nova Zelândia. E deixe-me dizer a você. Esse passarinho tem algo extraordinário em seu currículo. Ovos que desafiam a lógica. Então, aqui está a novidade. Embora o kiwi não detenha o recorde pelo ovo mais grande do reino animal, o faz proporcionalmente. Este passarinho pode colocar um ovo que pesa até 1/4 de seu próprio peso corporal. Para colocar em perspectiva, imagine um ser humano dando à luz a um bebê de 4 quilos. Sim, é tão surpreendente. Biólogos têm décadas coçando a cabeça por este fenômeno aviário. Como diabos um pássaro tão pequeno pode desafiar as regras da natureza e colocar um ovo tão grande? É um mistério que tem desconcertado a comunidade científica desde o século passado. Número 7. O cavalo marinho. Na maioria das espécies, estamos acostumados a ver a mãe carregando o peso da reprodução. Ovos, crias, o pacote completo. Mas os cavalos marinhos decidiram dar uma reviravolta nessa história. Aqui, o macho é o protagonista da maternidade, ou melhor, da paternidade. Imagine isso. Enquanto a fêmea está ocupada produzindo novos ovos, o macho não fica de braços cruzados. Não, senhor. Ele toma a dianteira e coleta esses ovos, literalmente, guardando-os em uma bolsa secreta em seu estômago. Isso é levar a criação para o próximo nível. Mas a história não termina aí. O macho, com seus ovos a tiracolo, torna-se o principal cuidador, incubando esses pequenos tesouros até que eclodam. E depois cuida dos filhotes como um pai exemplar. Enquanto isso, a fêmea está pronta para sua próxima rodada de produção de ovos. Número 8. As crisopas. Aquelas pequenas criaturas verdes com asas que parecem obras de arte em renda, destacam-se não apenas por sua elegância, mas também por seu peculiar método de postura de ovos. Imagine isso. Uma crisopa fêmea, após um dia movimentado, voando entre flores e folhas, decide iniciar seu próprio projeto de vida. Ela não procura lugares complicados ou ninhos elaborados. Prefere uma abordagem mais direta. Aí vão os ovos. Ela coloca até 200 desses pequenos e alongados tesouros. Mas aqui está o intrigante. Ela não os deixa em qualquer lugar. Isso seria muito convencional. Os ovos de crisopa não terminam em um ninho acolhedor ou na copa de uma árvore. Esta mãe inseto tem uma visão mais artística. Ela escolhe delicados talos sedosos em frente às folhas como o lugar perfeito para suas futuras crias. O resultado é um espetáculo de pequenos ovos verdes no início, que com o tempo adquirem tonalidades mais escuras. Agora, espera, vou te contar algo surpreendente. Esses filhotes intrépidos não são tímidos. Em cerca de 4 dias, decidem fazer sua grande entrada no mundo, e assim começa o ciclo de vida das crisopas verdes. Número 9. Barata d'água. Quando falamos de ovos incomuns, não podemos deixar de lado as baratas d'água. Esses insetos, com sua aparência intimidante, escondem um capítulo fascinante em sua vida: a criação de suas versões em miniatura. As baratas d'água, amantes de corpos d'água e lagos, têm um estilo parental único. Aqui é onde decidem estabelecer seu lar e criar suas pequenas criaturas. A mãe barata d'água, sem medo do clichê de colocar todos os ovos em uma única cesta, escolhe plantas logo acima do nível da água como viveiro para sua descendência. A razão é o local ideal para iniciar sua jornada de vida aquática. Agora, o que torna único esse cenário é a participação ativa dos machos. Nada de deixar a mãe sozinha nessa façanha. Os machos, como guardas ferozes, permanecem próximos, vigiando zelosamente os ovos. Número 10. O polvo.
Estas criaturas subaquáticas, além de suas habilidades de camuflagem e agilidade, nos surpreendem com um método de reprodução que parece saído de um filme de ficção científica. Os polvos fêmeas são verdadeiras mestras na postura de ovos. Imagens de milhares de ovos suaves e transparentes espalhados sobre rochas ou corais são comuns, como um conjunto de pérolas alienígenas depositadas no oceano. Mas aqui está o interessante. Após esse ato, as mães polvo entram em modo de proteção total. Sim, senhoras e senhores, estamos falando de polvos que se tornam guardiões dedicados. Não é um conto de fadas submarino. Os polvos mães passam semanas, às vezes meses, velando por sua descendência com uma tenacidade que poderia dar lições às melhores mães do reino animal. No entanto, a natureza tem sua ironia. Neste intenso período de creche de polvos, algumas dessas mães, tentáculos famintos no meio, começam a comer seus próprios apêndices. Sim, sacrificam literalmente parte de si mesmas pelo bem-estar de sua prole. Um verdadeiro drama marinho que desafia a lógica, mas isso é a natureza. Se você gostou deste vídeo, comente qual nota você daria e qual foi a parte que mais gostou. Antes de ir para o próximo vídeo, queria lembrar você de deixar seu like, isso ajuda muito o canal. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que vamos publicar. Até a próxima!